Queridos irmãos e irmãs, certamente todos nós acompanhamos esses dias, esses tempos, o caminho pascal de toda a igreja e pudemos perceber a transformação que o Senhor ressuscitado faz acontecer. Se nós olhamos um pouco a vida dos apóstolos, homens medrosos, assustados, Pedro, o homem que nega Jesus e diz: não sei quem é, não conheço, nunca vi. Agora é o homem que toma a palavra depois de Jesus ressuscitado e diz: vocês mataram o autor da vida, e nós somos testemunhas disso. Nós vimos no Evangelho, na primeira leitura ontem, Estevão, que foi apedrejado, assumiu o compromisso de ser seguidor de Jesus e colocou a sua vida à disposição e foi apedrejado porque estava pregando em nome de Jesus. E ao ser apedrejado e um pouco antes de morrer, ele disse: Senhor, não olha o que eles estão fazendo comigo, eles não sabem o que estão fazendo. Vive uma vida semelhante à vida de Jesus. Nós vemos hoje também a primeira leitura, que diz que a comunidade dos seguidores de Jesus começou a sofrer uma grande perseguição e esparramou gente para todo lado. Os apóstolos firmes também continuaram a sua pregação do Evangelho e não desanimaram e foram para frente. Alguns foram lá fazer o sepultamento de Estevão, mas continuaram firmes, e diz no final da leitura que eles estavam todos felizes. Qual é a força da ressurreição que age em nós? Qual é a transformação que o Senhor ressuscitado faz acontecer na nossa vida? Talvez nós já tenhamos celebrado 1, 2, 3, 10, 20, 30, 50, 60 Páscoas. E qual é a transformação que nós fomos também vivenciando nesse tempo? Os discípulos não desanimam, as primeiras comunidades não desanimam, vão anunciar Jesus Cristo. Perseguições terríveis começam a acontecer e continuam firmes, para mostrar que de fato a força da ressurreição ela age na vida da comunidade, desde que a comunidade se abra à ação de Jesus. A nossa vida também pode ser transformada por Ele, a nossa vida precisa ser modificada por Ele, mas é necessário nós nos abrirmos também à força e à ação do Senhor ressuscitado. Senão a gente celebra uma vez, 2, 3, 4, 10, 20, 30, 50 Páscoas e a gente não deixa o Senhor nos transformar. A comunidade segue grande perseguição, e diz a leitura que nós ouvimos que Paulo arrasava as comunidades e as famílias. O que será que Paulo arrasava? Paulo ainda não era convertido, Paulo ainda não fez a experiência do Senhor ressuscitado. Paulo fazia acontecer muito sofrimento, muita desgraça na vida das primeiras comunidades e na vida das pessoas, e as pessoas permaneciam firmes, não desanimavam, porque estavam convictas da força da ressurreição. Às vezes na nossa vida de fé, o padre olhou torto para fulano, não vou mais na igreja porque o padre olhou feio para mim, não quero mais. A primeira comunidade passava perseguição terrível, muita gente morrendo por causa de Jesus Cristo, e mesmo assim a comunidade estava contente, estava feliz. Vamos para frente, porque o Senhor ressuscitado está conosco, não vamos desanimar. Esses dias eu terminei de ler pela terceira vez um livro de um cardeal do Vietnã chamado Francisco Van Thuan, homem belíssimo, um cardeal maravilhoso, um santo verdadeiro. Ficou preso 9 anos no regime comunista do Vietnã
e a sua sala era de 1,5 metro por 1,5 metro. E para ele não deixar atrofiar os seus nervos, para ele não deixar atrofiar os seus ossos, ele ficava fazendo exercício dentro da salinha. E ficava ali o tempo inteiro. Nesses 9 anos, dentro daquela salinha, ele escreveu 3 livros. E não tinha nem computador, não tinha nem notebook, não tinha nem celular, não tinha nada. Ele escrevia em pedacinhos de papel, em tocos de cigarro. Nós temos tanta possibilidade de anunciar Jesus, nós temos tanta possibilidade de fazermos o bem. Nós não estamos presos numa salinha minúscula, e às vezes a gente é tão tímido, tão pequeno, tão, meu Deus, ai que vergonha, ai que medo, ai que receio, ai que não sei, será que dá certo? Não, ele ali foi fazendo. E esse homem vivia uma união com Deus tão grande, que os soldados não podiam ficar um dia com ele. Se ficasse um dia com ele, no dia seguinte queria ser cristão. E aí então o comando do regime comunista dizia: deixa só meio-dia. O soldado entra às 6 e sai meio-dia. O outro entra meio-dia e sai às 6. O outro entra às 6 e sai à meia-noite. Faça assim. E mesmo assim ele converteu um monte de soldado. E os soldados traziam caneta para ele, escondida, para ele poder escrever os livros dele. Os soldados iam fumando o seu cigarrinho, davam o cigarrinho para ele lá, ele apagava e tirava o papelzinho e escrevia lá o que ele estava pensando. A força do Senhor ressuscitado que age na vida das pessoas. No ano 2000, ele saiu do regime comunista, veio para o Vaticano, o Papa o trouxe para o Vaticano. 2 anos depois ele faleceu de câncer, mas deixou um legado belíssimo. E ele sempre dizia: a força do meu apostolado está na força da ressurreição de Cristo. Por isso que a gente não pode desanimar, por isso que a gente não pode ficar parado, por isso que a gente precisa deixar Jesus ressuscitado transformar a nossa vida. Quando a gente olha a vida dos santos, foram homens e mulheres transformados pela ressurreição. O santo não é escolhido porque é bonito, o santo não é escolhido porque é famoso, o santo não é escolhido porque é poderoso, o santo não é escolhido porque é rico. Não. Existiu o santo poderoso, existiu o santo famoso, existiu o santo rico, existiu o santo pobre, existiu o santo feio. Domingos Sávio, que é um santo jovem, dizem que Domingos Sávio era tão feio que quando morreu, que pegaram a fotografia da irmã dele para fazer imagem, porque a irmã era um pouquinho mais bonita. Mas pensa num santo bonito. Com 16 anos decidiu que iria colocar a sua vida nas mãos do Senhor e ficou santo aos 16 anos. Morreu e ficou santo. E quando nós temos devoção a um santo, antes da missa alguém me dizia assim: nossa, aqui tem muita devoção a santo expedito. O que significa ter devoção a um santo expedito? Ou a qualquer outro santo? Ter devoção a um santo não significa que porque eu tenho lá na minha casa uma imagem do santo, eu acendo uma vela no pé do santo, pronto, eu sou devoto do santo. Não. Ser devoto de um santo significa primeiro conhecer a sua vida. Primeiro conhecer a sua vida. E segundo, imitar as suas virtudes. Quando nós imitamos a virtude daquele que nós temos devoção, nós somos devotos. Estamos devotando a nossa vida a ele, ou seja, nós queremos copiar na nossa vida as suas virtudes. Porque senão a gente faz um pietismo muito pequeno e que não chegamos a lugar nenhum. E às vezes é mais fácil ter a imagem do santo, acender a vela e pronto, já estou descomprometido e está resolvido. Mas quando a gente diz: não, o santo vivia assim, eu também tenho que fazer o esforço de ser assim, aí então a gente precisa deixar se transformar pela ressurreição. Padre, mas nós somos fracos, somos limitados, somos pecadores, a gente tem tanta coisa. Pois é, e aí nós vemos Jesus no Evangelho: eu sou o pão descido do céu, quem come desse pão não tem mais fome, não vai ter mais sede.
não é a fome da comida, não é a fome, a sede da bebida, não é isso. É a fome de viver a presença de Deus na nossa vida, é a fome de viver na honestidade, na justiça, no amor, na fraternidade, na bondade, porque nós só encontramos na pessoa de Jesus, e nós nos transformamos por causa de Jesus ressuscitado, e a presença de Jesus ressuscitado se dá na nossa vida quando nós comungamos o seu corpo e o seu sangue. São Francisco de Assis dizia: olha, a comunhão, ela é tão importante e tão profunda e tão séria, que se nós levássemos na seriedade, bastaria comungar apenas uma vez, que nós nos transformaríamos por ela, porque nós trazemos Ele dentro de nós. A força do Senhor ressuscitado se manifesta em alguns momentos, e nós vimos nesses últimos 3 domingos. Quando é que Jesus ressuscitado está presente no nosso meio? Primeiro, quando nós estamos reunidos em comunidade. Agora Jesus está presente no nosso meio. O Senhor ressuscitado se faz presente no nosso meio. Um outro momento que Jesus se faz presente no nosso meio é quando nós ouvimos a sua palavra. E o terceiro elemento é quando Jesus se dá como alimento na Eucaristia. E esses 3 elementos nós encontramos em todas as aparições de Jesus ressuscitado. Quando Jesus aparece aos discípulos, ele aparece quando os discípulos estão reunidos em comunidade. Tomé não estava presente. Ele não foi aparecer a Tomé sozinho lá na casa de Tomé, dizendo: ei, Tomé, eu apareci para os discípulos, você não estava, então eu vim aqui mostrar para você que eu estou vivo mesmo, estou ressuscitado. Não. Espera a comunidade se reunir novamente, e Tomé está presente. Quando ele vai no caminho de Emaús com os discípulos, não é apenas um discípulo, são 2, é a comunidade, 2 é o número do testemunho, e assim por diante. Jesus se faz presente quando a comunidade está reunida em seu nome. A força do ressuscitado age em nós nesse momento. Nas aparições de Jesus, Jesus explica as Escrituras. E quando nós participamos da Eucaristia, nós ouvimos a sua palavra, nós ouvimos as Escrituras. Ele se faz presente também no nosso meio. E nas aparições de Jesus, em quase todas elas, Jesus se alimenta com eles. Domingo passado ele pediu um pedaço de peixe. No outro dia ele disse: não tem nada aí para comer? Os discípulos de Emaús ele disse: escuta, vocês não tem nada para comer? Não partiram o pão, reconheceram Jesus. Jesus está presente no nosso meio, e a participação da Eucaristia é o momento mais profundo para nos deixar de transformar a nossa vida. Por isso, hoje, ao celebrar esse momento novenário de Santo Expedito, é pedir que Ele nos dê a graça de fazer com que a nossa vida seja transformada, assim como Ele transformou Pedro, transformou os discípulos, transformou Estevão. Nós vamos acompanhar a leitura. Paulo também daqui a pouco vai cair do cavalo e vai se transformar e deixar-se modelar pelo Senhor ressuscitado. Assim como Ele também transformou a vida de Santo Expedito, Ele transforma a vida de cada um de nós. Louvado seja Jesus Cristo.